a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 26 de abril de 2021, segunda-feira, quarta semana da Páscoa. O Evangelho é o de São João, no capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos parte do Evangelho que antecede o Evangelho de ontem, de domingos, aonde Jesus vai dizer que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, continua Jesus dizendo. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. A voz de quem? A voz do pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todos aqueles que são suas, ele vai à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está dizendo que as ovelhas conhecem o pastor, sabe quem é o pastor, conhecem a sua voz, mas não seguem os estranhos, antes fogem deles, porque não conhecem a sua voz. E as pessoas não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo, por isso Jesus continua: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus se declara a porta das ovelhas, por onde então as ovelhas devem entrar e sair. Todos aqueles que vieram antes de mim, está dizendo Jesus, são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. E Jesus está dizendo: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo aqui sobre a vida eterna, sobre o céu. O ladrão, por outro lado, vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância é uma vida total, completa e que só é possível, portanto, aqueles que vivem totalmente a intimidade com Deus aqui e, por conseguinte, chega ao céu e aí então esta vida é totalmente abundante. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar para nós: será que nós estamos entrando pela porta? Somos bons pastores, conforme pregação dos padres, muitas pregações do Evangelho de ontem, dizendo que nós, leigos, somos pastores também. Pastores das pessoas quais nós somos responsáveis, dos nossos filhos, no caso o homem pela esposa também, e assim sucessivamente. E então, será que entramos pela porta
ou entramos por outros lugares, enquanto pastores daqueles que estão sob os nossos cuidados. Enquanto ovelhas, nós de fato reconhecemos a voz do pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo, que é Deus, ou escutamos a voz daqueles que entraram por outro lugar que não seja a porta e, portanto, são ladrões e assaltantes, e a finalidade desses ladrões e assaltantes é roubar, matar e destruir, conforme vai dizendo Jesus no Evangelho, no versículo 10. E nós ouvimos quem, ou estamos ouvindo quem? Estamos ouvindo Jesus, o bom pastor, e por isso estamos o seguindo, sendo um cristão verdadeiro, autêntico, vivendo os sacramentos, os mandamentos, tendo intimidade com Ele, ouvindo a voz, né? Ouvindo a voz é bem sugestivo. O que Deus está dizendo para nós ao ouvirmos a voz de Deus? O que Deus está pedindo para nós? A conversão em qual parte da nossa vida? O que Jesus está dizendo para nós que nós precisamos melhorar? O que Jesus está dizendo para nós em relação aos nossos apostolados, ao nosso ser bom pastor também nele, para aqueles aos quais nós somos responsáveis, se somos lideranças religiosas, se somos missionários, se somos pai de família, chefe de setor, de empresa e assim sucessivamente. Será que nós estamos, enquanto também bons pastores, estamos sendo ocasião de vida para os nossos irmãos, vida em abundância, vida eterna? Estamos sendo caminho de santidade para os nossos irmãos? Estamos mostrando o caminho de santidade para os nossos irmãos, que é Jesus Cristo, que é a intimidade com Deus? O nosso testemunho de vida está mostrando, de fato, a vida eterna em Cristo Jesus ou não? Será que a nossa história de vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso testemunho estão mostrando que nós estamos seguindo Jesus Cristo, o bom pastor, ou não? O que nós precisamos fazer e melhorar? Sempre a oração, irmãos, é um caminho necessário. Por isso, nessa terceira etapa da Lectio Divina, vamos rezar a Deus, ore e reza a Deus, pedindo a graça de seguir a voz de Deus, de seguir a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, e não seguir a voz do ladrão, daquele que não respeita a nossa liberdade, daquele que não respeita a nossa dignidade humana de filhos de Deus, mas que invade-nos pela janela, que rompe as portas e nos leva para o matadouro, para nos roubar, para nos destruir. Peçamos a Deus, então, a graça de ouvir a voz do pastor, de reconhecer a voz de Jesus, que nos fala nessa intimidade da oração, que nos fala da intimidade do nosso interior, que nos fala da sua graça, do seu amor, que nos pede mudança de vida e conversão. Senhor, nós queremos te seguir, ó Senhor, te seguindo, ó Senhor, como ovelhas que têm um pastor, que têm uma direção, que têm um rumo na vida, que têm um caminho de salvação. Senhor, nós te pedimos também a tua graça para que nós sejamos bons testemunhos, bons pastores, àqueles aos quais nós somos responsáveis de indicar o Senhor, de ser testemunho de vida, de santidade e de seguimento do grande pastor, do grande bom pastor que és o Senhor. Conceda-nos a graça do batismo no Espírito Santo, da intimidade convosco, da vivência nos mandamentos e dos sacramentos, para continuarmos te seguindo, te servindo e sendo também testemunho de vida para tantos aos quais nos veem, nos olham e se espelham de alguma maneira em nós, em nossas ações. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado,
Deus os abençoe.